estamos, queridos, numa pegada aqui de falar sobre santificação esse ano. Esse ano é um ano que o Espírito Santo tem a liberdade de nos apertar um pouquinho. Apertar um pouquinho. Eu visitei o Monte das Oliveiras, ali em Israel, especificamente na cidade de Jerusalém, um dia. Escute. E eu tive uma ministração muito forte ali no Monte das Oliveiras, muito forte. A Bíblia diz que quando Jesus ele começou a orar no Monte das Oliveiras, deixou os discípulos em um certo lugar, foi para um pouco mais adiante e ele começou a orar. Primeira oração, ele orou muito apertado para ele, porque ele sabia o que ia acontecer. Aí ele volta, os discípulos estavam dormindo. Foi muito difícil para ele isso, porque eles não tiveram noção do que ia acontecer. Fala comigo a palavra consciência. Fala consciência. Eu vou falar um pouquinho sobre consciência talvez daqui a pouquinho, mas essa palavra, eles não tinham consciência do que ia acontecer. Aí Jesus voltou e orou mais uma vez, e voltou e estava dormindo de novo. Quer dizer, eles não entenderam. Explicou para ele, gente, mas eles não entenderam o que ia acontecer. Aí ele foi de novo, e aí a Bíblia diz que o seu sangue se transformou em gotas de sangue. Ele começou a suar, melhor, o seu suor, ele começou a suar, e o seu suor, não é o sangue, né? O suor dele se transformou, ou seja, em gota de sangue. E ele estava no Monte das Oliveiras, e depois eu fui aprender que ali que as oliveiras, para fazer o azeite de oliva, da oliveira, ele precisa passar por prensa. A oliveira, né, a oliva especificamente, precisa passar por um processo de prensa, e ela passa por três processos de prensa. Então havia uma simbologia ali, né? E aí, mas quanto mais a prensa a oliveira, mais ela fica mais pura o azeite. Interessante isso, né? Tem uma simbologia aí. Pastor, onde o senhor quer chegar? É que o Espírito Santo vai nos apertar um pouquinho, vai nos levar para algum lugar que não é o lugar onde estamos. E esse lugar, às vezes, pastor Ademir está lá atrás, né? Esse lugar, às vezes, nos leva a um desconforto. Leva a um desconforto, sabe? Você fica desconfortável às vezes, e aquilo vai, sabe? Mas ele vai te levar para um lugar que às vezes você vai ficar desconfortável. Então, Jesus quer que nós sejamos santos, e Ele está nos levando a um processo de santificação. Quantos entendem isso? Diga amém. Vamos ler o texto que está proposto ali, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, repetindo o texto, lemos semana passada, vamos ler porque eu vou falar sobre outro ponto. Semana passada eu falei sobre sal, hoje eu vou falar sobre luz, sal da terra, luz do mundo. Esse é o tema de hoje, luz do mundo. Amém? Pegou a tua Bíblia? Deixa ela aberta, tá bom, por favor. O texto tem como colocar aí para a gente poder ler juntos? Mateus 5. O texto da Bíblia. Volta lá. O texto da Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 13. Não? Ok, vamos na Bíblia então. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Versículo 15.
nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Fala comigo, e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Repete isso comigo, fala, assim resplandeça, fala, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém, queridos. Vamos fazer um negócio aqui, vamos. Vinícius, desliga ali a luz da igreja, por favor. Cadê o nosso técnico de iluminação aí, por favor? Desliga essas luzes aqui rapidamente. Consegue desligar? Só, tem um aqui, tem um aqui que desliga só a luz da igreja. O de cá, o último de cá. Acho que é o último ali, Vinícius. Esse aí eu acho. Isto, pronto. Ainda tem luz lá fora ainda, né? Desliga ali, desliga aquela luz ali. Desliga aquela luz ali, do telão. Isto. Agora, tem como ligar só isto, bem pouquinho aqui, essas luzes aqui, bem pouquinho aqui. Desliga tudo, desliga tudo, desliga tudo, desliga tudo. Desliga tudo. Tem como? Está tudo desligado? Fecha essa porta para nós aí, Jonas. Fecha essa porta para nós aí, Jonas. Olha só, querido, presta atenção. Escute isso. Escute o que eu vou dizer para você. A sua consciência, ela às vezes está desse jeito, está apagada às vezes, não consegue enxergar o que está acontecendo à sua volta. Às vezes a sua vida está desse jeito, as pessoas não conseguem ver a grandeza do que você está fazendo. Por quê? Porque está apagado, não tem luz. Não tem luz em você. Agora escute, você tem luz própria, sim ou não? Fala não. Alguém falou sim, mas eu entendi o que você falou, mas diga assim, não. Fala, eu não tenho luz própria. Fala, a minha luz vem de Deus. Então presta atenção, querido, escute isso aqui, escute isso. Tem como ligar esses dois, só os dois canais, é isso aqui, isso aqui, ó, aqui. Quem consegue me ver aí? Eu não consigo ver você, mas você consegue me ver? Eu não consigo enxergar muita gente. Você consegue me ver? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou repetir, sim ou não? Por que você consegue me ver? Hã? Tem uma luz em mim. Uau! Olha que lindo isso, queridos. Olha o que o texto está dizendo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos, e vejam as vossas boas. Tem como aumentar essa luz aí o máximo? Essa aqui de cima? Está no máximo já? Por que você me vê? Porque eu estou na luz. E se eu sair da luz, você me vê? Hã? Escute. Pode deixar de jeito que está. Dá um jeito. Isso melhorou a luz ali. Ó, ficou bom ali agora. Assim é a sua vida. Toda vez, nós vamos falar sobre isso aqui. Toda vez que você se distancia da presença de Deus, a sua vida fica escura. O seu caminho fica escuro, a sua vida torna-se inválida, porque você se distancia da luz, você fica fora da luz. Se andarmos na luz, como Ele, na luz está. Tá bom, irmão, está cansando as minhas vistas aqui. Deixa normal aí, vai.
Pode deixar a luz ligada, só o meio aqui. Se andarmos na luz como Ele na luz está. Oh, aleluia. Aleluia. As pessoas vão ver a diferença da sua vida. Aleluias. 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 Pode acender as luzes, por favor. Aleluias. Aleluias. Se assente, por favor. Olha a diferença que dá a luz. Uau. Olha que diferença. Muitas pessoas não percebem o valor da luz porque elas estão nas trevas. A vida dela está em trevas e elas não conseguem perceber a relevância da luz. Mas escute isso, eu quero falar algo com você hoje sobre isso. Vocês são a luz do mundo. Jesus olha para os seus discípulos e diz: você é a luz do mundo. Não perca o que eu estou falando aqui, querido. Não chega de movimentação agora. Por favor. Por favor. Calma. Você está vivendo um momento na história que ele está dividindo a história, Bruno. A história conta-se antes dele e depois dele. E ele vai explicar para os seus discípulos um sermão da montanha. E quando ele vai dizer esse sermão, ele vai dizer o quê? Ei, vocês serão a luz do mundo. Quando ele diz isso, o olhar dele está atento para um futuro que ia acontecer. Porque aquela luz seria transferida de geração para geração até chegar em nosso tempo. Quem conhece de história vai saber que a história passou por um momento chamado momento das trevas. Quem conhece de história vai saber que o mundo viveu um caos total a respeito de tudo o que se dizia sobre conhecimento. O conhecimento foi quase totalmente extinto. As bibliotecas foram queimadas, foram incendiadas. Os homens passaram por uma decadência cultural altamente generalizada. Pegando aí mais ou menos a partir do século V, começou-se a Idade Média. E essa idade, ela foi até ali por volta do século IX, aonde foi considerado por muitos o declínio cultural da humanidade. O declínio cultural e econômico da humanidade. A fragmentação política, não havia política estruturada em nenhum país, em nenhum local. Começou-se a existir os pequenos territórios aonde eles se dividiam e cada um tinha a sua forma de conduzir a cultura, a política do jeito que eles queriam. Então eles dominavam, havia os dominadores, e quem tinha o braço mais forte tinha maior poder de dominação. Quem conseguia matar mais tinha mais poder de dominação. Quem conseguia exercer mais força tinha mais poder. Houve perda do conhecimento clássico. Uma geração que passou a não conhecer mais de cultura. Eles começaram a ficar com o nome de bárbaros. Pensa isso, bárbaros. Por quê? Porque eles não tinham noção de sensibilidade de conhecimento. Eles não entendiam a relevância que era uma cultura estruturada, respeito ao próximo, respeito ao pai, respeito à mãe, respeito ao patrão, respeito. A pessoa humana não tinha isso. Houve uma insegurança total na humanidade.
Um homem que conseguia alcançar Vinícius 30, 40 anos de idade era considerado um idoso. O homem morria jovem, a mulher morria jovem. Não havia segurança. As pessoas morriam rápido porque não tinha segurança. Havia um feudalismo que começou a se desenvolver, aonde as pessoas começaram a ver que a resposta da estabilidade era aquela. Um sistema feudal que começou a se organizar. Por quê? Porque não havia proteção. E as pessoas, em troca da proteção, se submetiam ao escravismo, submetiam a um sistema de escravidão, porque eles queriam proteção. E aí, olha que lindo isso, querido, presta atenção, no meio desse cenário todo, quem começa a fazer o diferencial na sociedade era um grupo de pessoas que diziam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que tinha um referencial da cruz do Calvário, alguém que morrera na cruz para dar a salvação e o perdão dos pecados. Começou a surgir uma igreja que ela foi se estruturando, se fortalecendo, resgatando os seus valores, e é no meio desta confusão que a palavra de Deus renasce. Aleluia. Escute isso, ele havia dito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Permita-me falar algo para você aqui. Estava ótimo, eita, que estava ótimo aqui, estava ótimo aqui, do jeitinho que estava aqui. O som aqui, vou deixando, do jeitinho que estava aqui. Escute isso: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Presta atenção, escute isso aqui, querido. Nós estamos vivenciando um momento cultural, onde todos estão aí excelente na cultura, tem o WhatsApp, tem rede social, todos nós estamos vivendo o máximo. Porém, escute, se tudo isso acabar, é a luz que tem em você que vai fazer a diferença nessa sociedade. É a luz do conhecimento de Deus que tem em você que vai fazer a diferença. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então olha isso. Vós, o próximo aí, por favor. Próximo. Você é a luz do mundo. Eu quero pegar esse ponto aqui para poder dizer algumas coisas para você, meu querido. Escute isso. O que é luz? Qual a característica da luz? Acabei de mostrar para você aqui agora. Se desligarmos a luz aqui, todos ficaremos no escuro. Presta atenção nisso. Escute isso aqui, queridos. O que é escuridão? O que é escuridão, numa tradução literalmente de uma pessoa que está na escuridão? Fala comigo: trevas. E o que é trevas? Ausência de Deus, ausência de luz. Muito bem, ausência de luz. Estamos aqui fazendo uma construção aqui. Mas o que é trevas no sentido da palavra, no que diz respeito a uma vida plena nessa terra? Fala comigo: falta, ou fala ausência de conhecimento. Presta atenção: ausência de conhecimento, e especificamente do conhecimento de Deus. Presta atenção, querido. Trevas é a ausência do conhecimento de Deus. Eu acho lindo a Bíblia, né? Pega aí, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 35. Eu vou depois tratar sobre os olhos, tá bom? Não tem um dia aqui só sobre os olhos. Mas olha o que diz esse texto de Lucas capítulo 11, versículo de número 35. Olha esse texto. Tem como colocar aí? Se for possível. Se não, eu leio aqui mesmo. Certifique-se, pois, garanta, pois, vê, pois, é esse mesmo, 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam
trevas. Escute isso. Veja, pois, que a luz que você tem, ou a luz que você acha que tem, não são trevas. Meu Deus. Quantas pessoas estão com relacionamentos destruídos e não têm noção de que estão destruídos? Quantas pessoas estão vivendo em isolamento da sua família, da sua casa, e ela não percebe que está isolada? Quantas pessoas estão com problemas legais por violar leis, violar relacionamentos, e elas não têm noção de que isso está acontecendo em suas vidas? Quantas pessoas têm dificuldade de estar em um emprego, de conseguir um emprego, e ela não tem noção do que está acontecendo em sua vida? Quantas pessoas estão com a sua reputação danificada, elas estão com a sua confiança quebrada, e elas não percebem isso? Quantas pessoas estão vivendo conflitos familiares, conflitos de problemas constantes com membros de sua família, e ela não percebe que a sua língua, a sua forma de ver. Não estou entendendo porque alguns jovens estão saindo, irmão. Passa lá, por favor, daí. Não tem outro ambiente agora, irmão. Não faz sentido isso, irmão. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, pera um pouquinho. Quem está aí fora, vem para dentro. Não tem outra coisa, irmão. Em nome de Jesus, pare com isso. Não tem outro ambiente lá fora. Lá fora só os obreiros. Não faça isso. Aproveite para você aprender. Quantas pessoas estão vivenciando esses problemas familiares, e ela não entende que o problema é um legalismo que ela tem. Eu sou assim mesmo, eu preciso viver assim, eu não abro mão dos meus direitos, tem que ser assim. Ela está vivendo numa escuridão. Quantas pessoas têm dependências de álcool? Mas, pastor, na igreja? Não é de álcool. É de comer exageradamente, é de beber exageradamente, tem uma dependência de alimento exagerada, e ela não percebe que isso está destruindo a sua vida. Quantas pessoas têm problemas sérios financeiros, e elas não percebem que as suas decisões impulsivas, ou a falta de um direcionamento na vida delas, é que estão levando-as ao fracasso financeiro? Quantas pessoas estão com problema de saúde mental, desequilíbrio mental, elas não conseguem compreender as outras, não conseguem perceber o seu valor, o seu lugar, elas estão sempre na posição de defensiva, nunca param para ouvir, e elas estão na escuridão, porque não percebem que elas têm que ter uma mudança em sua vida. Quantas pessoas estão vivendo culpa, remorso, porque estão com um sentimento quebrado, machucado, e elas não percebem que isso está machucando a vida delas, torna uma pessoa extremamente agressiva. Qualquer coisa que acontece à sua volta, ela é agressiva, e ela não percebe que isto é o que está gerando esta agressividade na vida dela. Quantas pessoas não conseguem crescer na vida porque percebem a dificuldade de valorizar a autoridade sobre a vida delas. Lá em casa, à mesa, a maior coisa que eu ensino aos meus filhos é sobre relevância de honra e autoridade. Escute isso aqui, filho. Toda vez que você diz para o seu pai: pai, o senhor não tem nada a ver com isso, você está demonstrando desonra para a autoridade espiritual dentro da sua casa. Toda vez que você vira para aquele que está dentro do seu lar e diz: você não tem nada a ver com a minha vida, não interessa a idade que ele tenha. Eu disse para os meus filhos, e falo isso com ele: eu posso estar velhinho, eu posso estar com uma bengala nas mãos, mas se eu ligar para você para te fazer uma correção, não me diga que eu não tenho nada a ver com isso, porque você é fruto das minhas entranhas. Respeite e honre a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida.
Eu honrei o meu pai até o último dia da vida dele. Um filho que não honra o pai está fadado ao fracasso. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Teu pai pode não conhecer o tanto que você conhece, teu pai pode não entender o que você conhece, mas ele é a autoridade espiritual sobre a sua vida. E muitos jovens, adolescentes e até casados hoje estão vivendo em trevas porque não entendem a relevância disso. Desonram e desrespeitam seus pais. Dificuldade em tomar decisões éticas, ou seja, ele tem dificuldade em fazer algo ético, porque aquilo pode prejudicar um negócio ou algo que ele está fazendo. Ou seja, a vida dele não é pausada na ética, é pausada no lucro, é pausada sempre na melhor situação. Ele está vivendo uma trevas de ética pessoal. Problemas de autoridade, não entende a relevância de uma autoridade espiritual. Escute isso: toda vez que alguém vira para mim e não reconhece a minha autoridade espiritual, escute, você tem que fazer duas coisas: ou tem que ir para outro lugar, ou, querido, senão você está fadado ao fracasso. Deus me colocou nesta casa como autoridade espiritual. Estou dando um pouquinho de microfonia aqui nos pultos aqui, acho que mexeu alguma coisa aí, não sei, não mexe no som, deixa do jeito que está ótimo, ótimo, ótimo. Mexeu um pouquinho aqui. Escute isso, queridos, você tem que entender a relevância, está ótimo, 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 está ótimo, a relevância da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Presta atenção, queridos, se eu estou à mesa, eu tenho algumas autoridades espirituais na minha vida, algumas, várias delas, certo? Entre elas meu pai, já faleceu, mas ele ainda guarda na memória os ensinamentos dele. Eu tenho a minha mãe, que é uma grande autoridade espiritual na minha vida hoje. Tem as minhas irmãs que são mais velhas que eu ainda as respeito e as honro como autoridade em minha vida. Mas eu tenho hoje, principalmente, o bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, é uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Bispo Samuel Ferreira é uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Bispo Abner Ferreira, são as nossas lideranças que estão sobre nós. Essas pessoas são autoridade espiritual sobre a minha vida. Escute isso: eu estava outro dia com uma pessoa e ele falou: pastor, toda correção de baixo para cima chama-se rebeldia. Vou repetir: toda correção de baixo para cima é rebeldia, é você se rebelar. Mas pastor, e se ele estiver errado? Você tem que orar por ele, você tem que instruí-lo no seguinte aspecto: posso lhe dar um conselho, pastor? Posso? Você tem que ajudar a autoridade espiritual sobre a sua vida, senão você está incorrendo em um erro de autoridade espiritual. Abuso de poder, pessoas que estão em autoridade de poder e eles estão numa treva, que ele não entende que o poder que ele tem é um poder dado por Deus. Presta atenção, eu estou dando alguns exemplos para você aqui de pessoas que estão vivendo isso. Desenvolvimento de transtorno de personalidade. O que é isso? Na frente ele é uma coisa, atrás ele é outra. Ele está vivendo uma treva, querido. Ele está vivendo uma falta de consciência. Ele não consegue entender que tem um desequilíbrio no seu caráter, na sua personalidade. Então ele está vivendo um momento desequilibrado no seu comportamento. Aqui ele é uma, depois do outro lado ele é outra pessoa. Está entre os crentes, ele dá glória a Deus e dá aleluia. Está entre os ímpios, ele entra na onda e também vai no procedimento deles. Surgiu uma música mundana, ele rebola, ele dança, ele está nos dois ambientes. Ele circula bem essa bipolaridade de caráter espiritual. Está em trevas. E aí vamos lá: estresse crônico, pessoas que estão estressadamente, cronicamente e não percebem que estão vivendo isso. Impulsividade, falta de confiança, hábitos de negatividade, capacidade de trazer danos a outras pessoas, e ele vive isso de uma forma natural. Dei alguns exemplos para você aqui. Presta atenção. O que é isso, pastor? Presta atenção. Ele não percebe que a luz que ele acha que tem é trevas.
é escuridão? Eu amo a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Vamos de novo, conhecereis a verdade vos... Escute isso, todo problema que você tem é um problema de verdade. Eu vou repetir, todo problema que você tem é um problema de verdade. É você não entender a verdade sobre aquilo que você está vivenciando. Aleluias. Quando Deus chega nessa terra, o que Ele vê? Trevas. Qual a primeira coisa que Ele diz? Haja luz. E faça a separação entre a luz e as trevas. Escute isso aqui, querido, presta atenção nisso. Poderia ficar só nesse ponto aqui e falar sobre a organização da nossa vida com relação a luz e trevas. Deus começa organizando o mundo, fazendo o quê? Distinguindo, isto aqui é luz, isto aqui é trevas, categorizando de forma muito clara o que é luz e o que é trevas. Por quê? A pior tragédia da pessoa é você estar olhando para ela e não sabe se ela está falando a verdade ou a mentira. Você está olhando para ela, ela está te abraçando e você tem dúvidas se aquele abraço é um abraço verdadeiro ou é um abraço falso. Pior do que isso, está fazendo um negócio com ela e você não sabe a dubiedade do interesse dela. Pior, ela se aproxima de você e você não sabe se o que ela tem é um interesse obscuro, porque não há clareza. Aleluias. O salmista escreve em Salmo 119, versículo 105: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha para cá, querido, escute o que eu vou dizer para você. Todo erro que você possa cometer na vida é porque essa palavra não alumiou os teus pés e não guiou o teu caminhar. Todo nível de conhecimento que você não tem da palavra de Deus é uma brecha que Satanás tem para escravizar você. Eu vou repetir: todo conhecimento da palavra de Deus que você não tem é uma brecha para Satanás te escravizar, porque ele só consegue te escravizar na sua ignorância, naquilo que você não sabe, naquilo que você não conhece. Primeira João, coloca no telão aí, 1 João capítulo 1, versículo de número 5. Oh, olha que lindo a Bíblia Sagrada. Eu estou passeando na Bíblia com você aqui, vou te mostrar algumas coisas, mas a relevância de você entrar nessa luz, de você abraçar com essa luz. Aleluias, me ajuda aí na apresentação. 1 João capítulo de número 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Cadê o nosso pessoal da mídia? Isso, 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Que mensagem é essa? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Irmãos, olhe para cá, eu vou repetir: o Deus que você serve é luz. Vou repetir: é luz e nele não há trevas alguma. O que está dizendo?
que o meu caráter, a minha personalidade pode ter um lado que ainda está em trevas, pode ter um lado ainda que está escuro, não está iluminado, mas se a presença de Deus se aproximar de você, a minha vida também será luz. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Agora, olha que tragédia isso. João capítulo 3, versículo 19. Escute isso, irmãos. Jovens, adolescentes, você que está vivenciando uma vida forte aí, isso aqui é uma realidade para a maioria dos jovens, a nossa realidade. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Meu Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos, presta atenção nisso aqui. Vamos fazer o exercício de novo? Vocês conseguem apagar as luzes todas rapidinho aí? Vai lá, só para a gente fazer exercício. Só para você ter uma noção, você vai levar isso na sua memória, por favor, tá bom? Vai levar isso aqui na sua memória, por favor, hoje. Por favor, hoje, apaga a luz aí. Presta atenção, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão. Presta atenção. Olha só. Está dizendo que houve uma luz, mas eles amaram mais as trevas, amaram mais a escuridão, amaram mais não ver os seus próprios erros, amaram mais ter que acordar e não ter que confrontar a sua consciência, dizendo que você está errado, amaram mais não ter que ir para a presença de Deus, porque na presença de Deus, a luz do conhecimento, ela é esclarecida, amaram mais ficar alheios de Deus, do que a luz. Liga, por favor, a luz. Eu estou fazendo isso aqui para você ter um contraste na sua vida. Presta atenção, irmão. Escute isso aqui, querido. Escute isso aqui. O que você está amando mais é a luz do conhecimento de Deus. Irmãos, presta atenção nisso aqui, irmãos. Tem pessoas que não suportam ser confrontadas, tem pessoas que não suportam ver o pecado dela exposto, tem pessoas que têm dificuldade de receber uma confrontação de que ela está errado, ela precisa mudar de caminho, precisa ter outra, ela fica meio agitada, mas escute isso aqui, quando a luz de Deus entra na tua vida, ela vai gerar realmente essa confrontação, vai gerar realmente essa inquietação, mas espere, o melhor está por vir. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Amaram mais as trevas do que a luz. Escute isso. Aonde você está? Efésios capítulo número 5, versículo 8. Efésios 5 e 8. Olha que lindo esse texto, queridos. Efésios capítulo 5, versículo 8. Me ajuda aí, gente, passei bem rápido aí nesse negócio aí. Efésios 5, versículo de número 8. Porque em outro tempo, fala comigo, em outro tempo, faz esse gesto de falar, em outro tempo, eu era trevas. Fala, mas agora, eu estou na luz. Quem pode dizer isso hoje? Fala, agora eu estou. Levante seu braço, mesmo que você está vivendo um momento de trevas na sua vida, declare, agora eu estou na luz. Agora sois luz no Senhor, então eu devo andar como filho da luz. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Querido, escute isso aqui.
João capítulo 1, versículo 5. Deixa eu dar uma verdade para você sobre luz e trevas aqui. Quem é mais forte, a luz ou as trevas? Me responde aqui, quem é mais forte, a luz ou as trevas? Hã? Quem aqui já esteve em uma casa onde todas as luzes apagaram e você fechar o olho como abrir a mesma coisa? Quem já teve essa sensação em casa? Hã? Aí você vai lá, apalpando porque você não guardou a vela no lugar certo. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, irmão. Vai lá, apalpando, tropeça daqui, tropeça dali, abre a gaveta, não está vendo nada, leva lá dentro, pega a vela, vai até o fogão. Eu estou lembrando disso aqui. Vai até o fogão, bate a mão, o fósforo cai no chão, você fica lá pegando, pega o fósforo, aí você acende aquele palitinho de fósforo, transfere para uma vela aquela luz. Eu quero ser profeta na sua vida aqui hoje. Escute isso aqui. Arabaxarandai. A tua luz pode ser pequenininha, você pode achar que a sua luz é insignificante, mas tem uma palavra de Deus para você. Escute isso aqui, meu querido. Tem uma palavra de Deus para sua vida nesta noite. As trevas não podem apagar a luz. João capítulo 1, versículo 5. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluias. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tem uma versão que fala: e as trevas não prevaleceram. Glória ao nome do Senhor. Você sai de um lugar, está tudo escuro, mas a luz está em você. Aonde você coloca o pé, a luz te acompanha. Você dá um passo, a luz te acompanha. Você dá outro passo, a luz te acompanha. Porque a luz do Espírito de Deus está sobre a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Seja profeta na sua vida aí, fala: a luz da presença de Deus está em minha vida, e aonde eu colocar a planta dos meus pés haverá luz. Oh, aleluia! Glória a Deus. E as trevas não... Tem como colocar essa versão ali? Volta lá, muda a versão lá. Muda a versão lá em cima ali. E as trevas não prevaleceram contra ela. Consegue mudar a versão ali? E as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluias. Aí, ó. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Profetiza na vida de alguém e fala: a tua luz pode até ser pequena, mas aonde ela estiver, todos verão a luz do Espírito de Deus em sua vida. Diga isso para alguém e fala: a tua luz pode até, ei, olha só, a tua luz está até pequenininha, mas escute isso aqui, ela faz a diferença. Glória ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Glória ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Quem pode louvar ao Senhor? Queridos, eu poderia continuar muito aqui, mas pastor, voltemos para o texto de Mateus 5:13, melhor, 5, vamos para o versículo de número 15 e o 16. Escute isso, queridos. Preste atenção, deixa eu dizer algo para você aqui. O valor da tua vida é quando, presta atenção, o valor da tua vida é quando alguém vê a luz de você, ou a sua luz.
Vou repetir, o valor da tua vida é quando alguém percebe que você é diferente. Eu vou melhorar aqui. O valor da tua vida é quando alguém olha para você e vê Deus refletido através das suas ações, das suas palavras. Eu contei para os meus filhos de um fato que aconteceu comigo na faculdade. Eu fazia comunicação, e eu me lembro que tinha um professor que ele sabia que eu era evangélico. Na sala tinha alguns cristãos, alguns servos de Deus. Porém, um belo dia ele pegou um vídeo, escureceu a sala, colocou aquele vídeo, e o vídeo era de uma maldade terrível contra Deus. O vídeo dizia algo mais ou menos assim: o planeta tem mais ou menos 6 bilhões de habitantes na época. Se Deus for gastar 1 minuto com cada habitante da terra, ou seja, ele vai passar 1 bilhão de minuto para voltar a te atender de novo. Aí ele fazia um cálculo lá, que você teria que viver 200, quase 300 anos, para Deus poder te atender pelo menos uma vez durante a tua existência. Então ele fazia uma comparação assim muito esdrúxula, dizendo que Deus não daria conta de nos atender se Ele fosse pessoalmente atender as nossas vidas individualmente. O vídeo tinha uma lógica racional, porém era claramente de quem não conhecia a Deus, presbítero Wilson, claramente de quem não conhecia a Deus. Quando terminou aquilo, o que o vídeo diria? Viva a vida, faça o que você quer, divirta. E o vídeo tinha sérias coisas, porque Deus não se importa com você. Quando terminou o vídeo, houve aplausos na sala, as pessoas aplaudiram na sala. Quando ele ligou a luz, eu estava com a mão levantada. Aí ele não deu muita atenção, mas eu permaneci com a mão levantada. Os alunos foram observando que eu fiquei com a mão levantada, que eu queria falar. Eles foram baixando a risada, ficando calados. Aí ele falou: gente, o Osés quer falar. E lá vem, segura. Quando todos calaram, eu virei para ele e falei: eu tenho vergonha do senhor, professor. O que o senhor está apresentando aqui hoje é um desvio de caráter extremamente destrutivo. Ninguém teve coragem de falar. Eu falei: eu conheço o meu Deus, e Ele não precisa de individualmente ser um para poder tratar com a nossa individualidade. Ele consegue nos atender de forma plena. E eu comecei a falar ali, expondo quem era o meu Deus. Escute isso aqui, querido, que eu quero dizer para você: não interessa onde você estiver plantado, a luz da presença de Deus tem que ser o seu diferencial, tem que marcar a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Olha o que o texto diz. Volta lá, por favor, para Mateus capítulo de número 5. Eu não posso esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo de número 15 diz: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Eu já disse isso aqui, o que é alqueire. Uma vasilha de medir da fazenda, né? Que você mede com ela. Ou seja, eu não posso acender, não faz sentido acender uma lâmpada e esconder essa lâmpada, não faz sentido. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui para mim e para você, Vinícius. Presta atenção, escuta aqui, irmão Décio. Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha só, escuta isso aqui. Está dizendo o seguinte, presta atenção, olha só. Eu tenho uma luz. Ai, só. Eu tenho uma luz. Tem uma luz. Quantos conseguem ver a luz desse celular aqui? Diminui a luz do púlpito aqui, por favor. Quantos conseguem ver essa luz aqui, por favor? Essa luz. Consegue ver essa luz aqui? Consegue sim ou não? E agora? Conseguem? Pastor, olha o que Deus está dizendo para você, querido. É que a luz que em ti há, ela tem que estar em um lugar de destaque.
Fala, mas no velador. O que é velador? Nas casas tinha uma estrutura que as pessoas colocavam as lamparinas lá. Então ele pegava, acendia a luz, ia lá e colocava a luz lá em cima. Para quê? E a luz, muda a versão ali, por favor. Muda a versão ali em cima, ali tem outra versão diferente ali, por favor. Muda a versão só ali, por favor. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Ei, presta atenção nisso aqui, querido. Olha para cá. Olha onde Deus quer que você chegue aqui. Olha aqui, escuta isso aqui. Está vendo por que essas cadeiras estão vazias? Está vendo por que essa igreja é só desse tamanho e não é 3 vezes maior? Culpa minha, culpa sua às vezes, porque a minha luz lá na minha casa, a minha luz lá no meu bairro, a minha luz na escola, a minha luz no trabalho, ela não está sendo suficiente para que alguém olhe para ela e diga: que luz é essa? Que diferença é essa de sua vida? Como é que você tem esse diferencial? O que está acontecendo com você? O que você tem, pelo amor de Deus? Explica para mim. E você vai dizer: é a presença de Deus. O que é isso? Explica isso aí. É que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E continua, o que mais? É que eu fui batizado com o Espírito. Como é que era? Fui batizado com o Espírito Santo. E todos os dias eu passo um tempo lendo a Bíblia Sagrada, sabe? E essa Bíblia vai me iluminando, ela vai clareando a minha mente, ela vai tornando mais clara. Eu tenho caráter, eu tomo decisões corretas. Eu não preciso ficar me preocupando com o que vai acontecer amanhã. Eu estou preocupado com o meu hoje. Você não se preocupa quando o chefe fala que vai. Não me preocupo, porque Deus cuida de mim. Se fechar essa porta aqui, outra porta vai se abrir. E você, não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Alguém está entendendo isso aqui hoje? Se a luz que em você há, ela está no lugar certo, ela vai iluminar a todos os que passam por você. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluias. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida aqui, meu irmão. Tua vida vai mudar, você vai melhorar de salário, você vai prosperar lá no teu negócio, as coisas vão andar para frente, você vai prosperar aonde você colocar a planta dos seus. Eu estou profetizando para a gente aqui. Deus vai abençoar a sua saúde, Deus vai revigorar o seu ânimo, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque tem uma luz em sua vida que alguém precisa enxergar. Glória ao nome do Senhor. Oh, arabandai ergue lá, brandaga chorandarabas. Aleluia. Uirabandaga charandai. Quantos querem essa luz em sua vida, querido? Você vai deixar essa luz brilhar em sua vida? Você vai permitir que essa luz clareie a sua vida? Me escute, vai gerar um desconforto. Eu falei isso no começo. Você vai ter que mudar alguns hábitos, você vai ter que mudar alguns comportamentos, você vai ter que passar um tempinho a mais na presença dEle, você vai ter que passar um pouquinho mais lendo a Bíblia, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, você vai ter um pouquinho mais de calma, você não vai ser precipitado no falar, tuas palavras serão comedidas, teus pensamentos serão racionais, mas a luz que em ti há não serão trevas. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 16 para finalizarmos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Assim, fique de pé, por favor. Oh, aleluia. Escute isso, queridos. Deus está chamando para mudança de hábitos. Ser luz é mudar hábitos.
Eu falei sobre consciência aqui, quem lembra disso? Consciência, quem lembra disso? Eu vou repetir aqui, tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada, miserável, e não entendem que elas é que são o problema. Não entendem que elas têm que ter um comportamento diferenciado. Elas não percebem que o que elas estão comendo vai matar elas. O que elas estão fazendo vai destruir a saúde mental delas. A forma como elas estão conduzindo a vida vai levá-las à destruição. Quando eu sento a uma mesa para comer, eu fico observando algumas pessoas comendo. Como elas não pensam o que está acontecendo. Elas não têm essa noção racional. Quando eu estou discutindo com algumas pessoas, eu percebo como é que o pensamento delas é desequilibrado. Escute isso, queridos. Ser luz. Ser luz. Pastor Júlio, vem aqui por favor. Vem aqui por favor, vem aqui por favor, vem aqui por favor, vem aqui por favor. Esse negro bonito aqui, chique aqui, vem cá por favor. Vem aqui por favor, pastor Júlio, por favor. Grande, né? Alto, vem aqui por favor. Vem aqui por favor. Olha para cá, queridos. Pastor Júlio decidiu andar na luz. Vai ter alguém que vai andar com ele. E a gente vai andando, vai andando. Ele vai falar, dá uma paradinha. Ele vai falar com você, para de pensar isso. Não tenha mágoa no seu coração não. Não tenha rancor não. Tire isso de lado, isso não vai levar você a nada. Aí você pensa, mas eu estou no direito. E ele fala, perca o direito. Deixa isso para lá, vamos continuar? E você decide continuar. Aí ele para de novo e fala assim, ei, libera perdão. Diz a ela que você perdoa. Diz a ele que você perdoa. Mas ele me machucou. Diz a ele que você perdoa. Você é a fonte de perdão. Aí você fala, tudo bem, vamos andar mais um pouquinho. Aí você anda mais um pouquinho. E ele vira para você e fala, ei, fica mais um tempo comigo na minha presença. Mas eu estou tão cansado. Abra mão de um horário para ficar um tempinho mais comigo. Eu preciso ter comunhão com você. Aí você vai olhar a sua agenda e fala, minha agenda está tão cheia, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu quero ter comunhão com você. Eu preciso de um tempo a sós com você. Aí você fala, tá bom, eu vou parar de fazer algumas coisas, eu vou levantar um pouco mais cedo para poder ter essa comunhão contigo. E você anda um pouco mais na presença do Senhor. Ele vai falar contigo, para um pouco, leia um pouco mais a minha palavra, eu quero te instruir a respeito de algumas coisas. E você está cansado, vai dormir, ele vai lá e te acorda. Acorda, Júlio, acorda, Júlio. Eu estou com sono. Não, acorda, Júlio. O que foi? Vem cá, pega a Bíblia, abra aí, vamos ler um pouco. Aí você começa a ler. De repente tua mente começa a clarear. Você começa a ouvir coisas que você nunca viu. Começa a entender coisas que você nunca viu. Aí você continua andando com ele. De repente alguém olha para ele e fala assim, Júlio, você está diferente, Júlio. O que está acontecendo com você, Júlio? Júlio, suas palavras estão diferentes, Júlio. Júlio, você está pensando de forma diferente, Júlio. O que está acontecendo com você? Deixe que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, irmão. Se a presença de Deus não modificar o teu caráter, a ponto do seu empregado, do seu patrão perceber que você é diferente, não tem mudança.
Se o teu pai, a tua mãe, se o teu filho não perceber que tem alguma coisa diferente na tua vida, não tem mudança. Alguém tem que olhar para mim e dizer: Oséias, você está diferente. João, você está diferente. Maria, você está de que está acontecendo? E é neste momento que você entra e diz: é a presença de Deus em minha vida. Então aquela pessoa vai dizer: glórias a Deus, porque está mudando o Júlio, está mudando o Maurício, está mudando o Oséias, está mudando a Maria, está mudando o Joaquim, está mudando a minha e a sua vida. Se esse evangelho que nós estamos pregando aqui não gerar mudança de caráter em nós, ele não tem valor. Se você não chegar em casa, não quiser fazer uma lista de pessoas que você tem que perdoar, não significa nada para a sua vida. Se não chegar em casa hoje, você pegar o seu caderno e dizer: eu tenho que ir lá, reconciliar com o fulano de tal, pagar aquela dívida, eu tenho que resolver aquele problema. Alguém vai glorificar a Deus pela mudança do nosso caráter. Quem concorda, diga amém. Fecha teus olhos, seja profeta na tua vida, por favor, aí, diga isso. Alguém vai glorificar a Deus pela mudança que vai ver em minha vida. Diga isso aí, vai. Alguém vai glorificar a Deus. Pensa uma pessoa que vai glorificar a Deus aí. Vai dizer, talvez é teu pai, a tua mãe, que vai dizer glória a Deus pela mudança na vida dele. Talvez é o teu patrão, talvez é o teu empregado, talvez é aquela pessoa que convive com você. Alguém vai dizer glórias a Deus, porque ele está tendo uma mudança de vida verdadeira. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, queridos. Vamos fechar essa palavra, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Você vê que eu estou só lendo Bíblia para você aqui hoje. Só Bíblia, querido, só Bíblia, só Bíblia. Provérbios 4, 18. Deus te pegou aqui hoje, né? Pegou a mim também, queridos. Eu vou ter que sair daqui e querer melhorar um bocado de coisa na minha vida. Ei, irmãos, para de pecar, esse pecado tão nojento que você está vivenciando ele, essa pornografia que está envolvendo você ainda, esse desejo de ficar vendo coisas ilícitas, essa coisa, sabe, de você não consegue parar de mentir, essa situação que você está vivenciando, não consegue calar essa boca, fica falando mal do teu próximo, só vê o erro na vida do outro. Vamos começar a mudar isso em nome de Jesus. Tem um bocado de coisinha que precisa mudar. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora. Eu amo amanhecer, amo amanhecer. Pegar a bicicleta às 5 horas da manhã, começar a pedalar é uma coisa que eu amo, porque eu vejo o sol nascer. Muitas vezes pego o voo de madrugada e eu acho lindo ver o nascer do sol. A minha e a sua vereda é como a luz da aurora. Eu andei um passo com ele e ele me iluminou. Eu deixo de fazer algumas coisas, eu começo a fazer outras, eu dou outro passo e ele vai dizendo que eu preciso abandonar algumas coisas, preciso deixar algumas coisas. Eu
eu dou outro passo com ele, e ele aumenta a comunhão comigo. Ele diz: filho, tudo bem, você gosta disso, você pode deixar de gostar disso Eu dou mais um passo com ele, ele vai clareando a minha vida, e toda vez que eu melhoro, que eu clareio mais os meus caminhos, eu sinto mais a presença dele, eu sinto mais comunhão com ele, eu sinto mais desejo de adorá-lo, eu sinto mais desejo de melhorar, eu sinto mais desejo de me santificar, eu sinto mais desejo de estar na presença dele, eu sinto mais desejo de falar do amor dele, eu sinto mais desejo de ter um caráter cristão, eu sinto mais desejo de falar a verdade, eu sinto mais desejo. Oh, aleluia. Irmãos, tem dia que eu acordo, o sono vai embora. Às vezes eu durmo, raramente eu durmo tarde, eu gosto de dormir um pouco mais cedo, porque eu gosto de acordar às 5 da manhã. Mas esses dias eu fui dormir 1h da manhã, quando deu 5 horas eu acordei, o sono foi embora. E eu quase que pedi assim: Deus, deixa eu ficar um pouco mais, eu estou um pouco cansado. Mas eu olhei para o meu cantinho de oração e era como se alguém estivesse me convidando para descer da cama e me ajoelhar ali. Eu confesso a você que eu estava cansado. Mas quando eu dobrei os meus joelhos, que eu comecei a falar glória a Deus, aleluias, é como se eu sentisse o Espírito Santo de Deus dizendo assim: que bom que você desceu da cama, que bom que você decidiu ficar um pouquinho perto de mim, que bom que você decidiu, porque eu tive um dia cheio, irmãos, de 5 da manhã até 11 horas da noite, eu fiz várias reuniões, eu fiz vários trabalhos, eu até orei algumas vezes, mas meu dia foi muito corrido, eu não tive um tempo daquele de qualidade com ele, e quando eu comecei a falar com ele, eu entendi que ele também tem sede de ter comunhão comigo. Escute isso: tem um Deus que deseja ter comunhão com você. Tem um Deus que deseja ter comunhão de qualidade com você, deseja ter um relacionamento de qualidade com você. Essa vida frenética que você vive, essa vida corrida que você vive, diz que não tem tempo. Deus está chamando você para um ambiente de comunhão com Ele, porque a luz da glória dEle vai refletir em sua vida. Oh, aleluia. Eu ouço o Espírito de Deus falando aos nossos corações hoje. Diz a minha igreja, que eu quero mais intimidade com ela. Eu ouço o Espírito de Deus dizendo para você aqui hoje: diz a minha igreja que eu quero um pouco mais de intimidade com ela. Eu quero um tempinho mais de comunhão com ela. Diz a minha igreja isso. Você pode fechar o teu olho, por favor, curvar a sua cabeça. Eu sei que você vai fazer, mas eu queria que você apenas fala o que você está no teu coração a Deus aí agora. Diga para Ele: Senhor, eu quero essa luz em minha vida. Senhor, eu saio daqui hoje com uma decisão de mudar a minha história de vida. Fala: Senhor, eu saio daqui hoje para parar de contar historinhas de desculpas, de dizer que eu não tenho tempo, que não dá, que não tem jeito. Eu saio daqui hoje com um desejo de mudar esse hábito
hábito que tenho de achar que sempre estou com a razão. Meu Deus, que presença é essa, Senhor? Minha carne está tremendo aqui, porque eu sinto a voz do Espírito de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. E tem gente se arrependendo aqui. Eu quero que você seja verdadeiro no seu arrependimento. Eu já vou finalizar o culto agora, mas eu sinto vontade de fazer algo aqui antes de terminar esse culto. Eu quero convidar você que quer realmente uma mudança. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui e ajoelhar nesse altar aqui por um momento? Um momentinho apenas. Você tem coragem? Você quer isso para a sua vida? Está vindo ali 1, está vindo 2, está vindo 3. Eu desejo, pastor, Deus falou comigo hoje. Eu quero isto em minha vida. Fica no altar aqui, encosta no altar aqui, por favor. Encosta no altar aqui, por favor. Se você puder, encosta aqui, por favor. Oh, aleluia. Nós já vamos terminar. Ora,